A irmã Cleia passou pelas águas do batismo hoje. Amém? E como igreja nós separamos aqui um presentinho para a senhora, tá bom? Não é um cheque de R$1.000, mas é algo muito melhor. Muito melhor. Porque o dinheiro seria gastar e ia acabar, né? Esse aqui não, esse aqui vai ficar. Irmãos, como foi num rancho, não dava para convidar toda a igreja. Mas a família foi um tempo muito abençoado, emocionante. A irmã Cleia entregou seu coração a Jesus por intermédio da América. A América sempre falando com ela, falando de Jesus. Então nada é em vão. Continue falando para os seus familiares, porque a irmã Cleia é tia da América e do tio Dolfo também. Então eu quero agradecer e ela vai receber o certificado de batismo. Tá bom? Aí, ó, como a igreja, vamos aplaudir Jesus pela vida da nossa irmã Cleia e nós vamos orar. Vamos orar pela vida dela. Tá bom? Irmãos, o batismo é uma publicação de fé de que a pessoa entregou seu coração a Jesus. Aquilo que Deus fez no coração dela, ela passou pelas águas, que é uma ordenança. Se você deseja, por exemplo, vou ceiar, vou tomar ceia, mas não quer batizar, é esquisito. Por quê? É uma ordenança também. Então eu tenho que fazer as duas, tá bom? Então vamos, estenda as suas mãos para cá, vamos agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Cleia, em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer, Senhor, como igreja de Cristo, ó Pai, por mais essa vida, essa alma tão preciosa para o Senhor e também para nós. Nós te louvamos, ó Pai, porque ela entregou o teu coração a Ti e também, Senhor, está agora, ó Pai, compromissada em seguir os teus passos, seguir os teus caminhos, ó Deus. E nós te louvamos pela vida dela, Senhor. Esteja guardando, protegendo, dando a ela, Senhor Jesus, cada dia sabedoria e que ela possa, Senhor, estar crescendo na graça do Senhor todos os dias, ó Pai. E que ela venha, Senhor, ter um ótimo discipulado também por intermédio da sua família, da América e de toda a igreja, Pai. E que ela possa estar retornando para a sua cidade, regozijando, ó Pai, daquilo que o Senhor fez por ela. E nós te louvamos, ó Deus, mais uma vez agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Mais uma vez, vamos aplaudir Jesus. Parabéns. Deus abençoe. Amém. Obrigado, América. Continue firme no Senhor, em nome de Jesus. Tá bom? Parabéns pela decisão. Isso é muito importante. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 32, versículo 26. Hoje nós vamos falar sobre a oração da fé. A oração com fé, com confiança em Deus. Jeremias, capítulo 32, versículo 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso alguma coisa é difícil demais para mim? Vamos ler mais uma vez? Então Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso alguma coisa é difícil demais para mim? Aquilo que você está passando, você tem um Deus que não tem nada difícil para Ele. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Ó Deus, fale conosco, ó Pai, para que saímos aqui, ó Deus, cheios da Tua palavra, cheios da Tua unção. E também, ó Deus, com o nosso coração cada vez mais cheios de fé. Nos ajude, ó Pai, para que possamos, ó Deus, por meio da oração, ó Pai, estar sempre confiando no Senhor, ó Deus. E nós te pedimos, ó Pai, abra nossos entendimentos neste momento, ó Deus. Abra nossas mentes e corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, essa porção da palavra de Deus, ela nos motiva a viver uma vida centrada na oração, por meio da fé. E aqui, especialmente em momentos desafiadores da nossa vida, é que nós vamos olhar para Deus, assim como Jeremias recebeu essa mensagem e repassou para nós, num momento difícil que Jeremias estava vivendo. Deus falou assim para ele: Jeremias, eu sou o Senhor de toda a humanidade. Por acaso alguma coisa difícil para mim? Nós passamos por momentos difíceis e nós duvidamos muitas vezes no nosso coração e achamos que alguma coisa é muito difícil. Mas quando eu olho para aqui, para mim é difícil, para Deus não. Alguma coisa é difícil, Jeremias? Alguma coisa difícil que você acha que eu não posso fazer? Eu que criei toda a humanidade, eu que conheço toda a estrutura, eu que conheço você, o teu coração, o teu pensamento. Alguma coisa difícil demais para mim? E aqui Jeremias, ele estava vivendo um tempo que ele comprou um campo.
Jeremias, ele compra um sítio, uma fazenda, num momento de crise. E as pessoas olham, peraí, o povo está aqui num determinado momento num cativeiro, e Jeremias comprando um campo. Mas, irmãos, Deus pediu para ele comprar um campo. Deus pediu para ele comprar aquela terra. Por quê? Porque ele sabia o que iria vir depois. Deus sabia, Jeremias não. Deus sabia que depois desse campo sairia até mesmo para ele. As pessoas criticavam, principalmente aqui, na época que era do rei Zedequias. E Jeremias, ele compra. Só que ele não estava preocupado com aquilo que as pessoas iriam falar. Porque Deus tinha um propósito. Deus sabia muito bem o que ia acontecer. Mas por meio da fé é que Jeremias faz isso. E algumas coisas nós vamos ver aqui nessa noite. Primeiro, a questão da obediência. A obediência e a promessa de Deus. Irmãos, é tão bom nós sermos obedientes àquilo que Deus pede. Por exemplo, o que a igreja pede? Que seus membros sigam a palavra de Deus. Nós falamos isso no curso de integração. O que Deus quer de nós? Um coração contrito, um coração humilde, um coração alegre. E nós não percebemos isso muitas vezes em algumas pessoas. Jeremias, ele foi um profeta fiel. Ele, como eu falei aqui, ele recebeu uma ordem do Senhor para comprar um campo em uma época de crise. E ele foi e comprou. Parecia, vamos dizer assim, uma ação incomum no meio daquela crise, daquela adversidade. Mas Jeremias, em obediência, ele realizou aquela transação. Ele obedeceu ao Senhor. Ele foi obediente à promessa de Deus, porque algo viria a acontecer. Hoje, quando Deus pede algo para a gente, eu vou obedecer, eu não posso duvidar. Porque Deus tem muita coisa para nós, irmãos. Deus tem muitas coisas para o seu povo, por meio da fé. Por meio da fé nós vamos acreditar. Por meio da fé nós vamos crer que o Senhor Jesus está fazendo muitas coisas na nossa vida. Por isso que é importante estarmos atentos à voz de Deus. É importante nós estarmos atentos àquilo que Deus tem falado para nós, mesmo quando as circunstâncias parecem ser desencorajadoras. Nós vivemos um tempo de crise e muitas vezes nós estamos percebendo que nada favorece, por exemplo, o cristão. Nada favorece a minha vida. Eu vou confiar no Senhor. Eu vou confiar naquele que pode fazer o impossível acontecer na minha vida. Aquele que não desiste de mim. Aquele que olha para mim com amor eterno. Assim como ele falou para Jeremias também. Esse é o Deus que nós confiamos. Amém, irmãos? Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Isso aqui é de suma importância para nós. Confie no Senhor. Eu falei isso aqui quarta-feira. De todo o coração. De todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Nós achamos sabichões muitas vezes. Mas aqui está dizendo, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer. Você está tomando alguma decisão? Em vias de tomar alguma decisão na sua vida? Busque o Senhor, busque a vontade dele em tudo o que fizer. Aqui é essencial em todas as decisões que nós vamos tomar, buscar a vontade de Deus. Ele mostrará o que é correto. Ele mostrará o caminho que nós devemos seguir. Porque nós, por exemplo, uma troca de emprego. Eu vou trocar de emprego, eu não busco orientação do Senhor, eu já começo fracassado. Não tem jeito. Eu já começo totalmente derrotado na fé cristã. Irmãos, nós precisamos orar e ver se é isso mesmo. O nosso coração pede uma coisa, mas Deus sabe que aquilo não vai ser bom. Eu vou mudar de cidade, vou mudar sei lá, alguma outra coisa. Eu vou orar. Agora, se está tudo caminhando, amém, está dando certo. Agora, se não estiver certo, eu preciso ter discernimento em saber que aquilo não vai ser para mim. E lá na frente, Deus sabe o que é melhor. Lá na frente, aquilo que você vive hoje, é porque você está vivendo algo que você obedeceu a Deus no passado. Seja na parte boa que você obedeceu, ou na desobediência. Nós, infelizmente, traçamos planos incorretos muitas vezes para a nossa vida, e nós sim vamos colher as consequências. Mas ainda assim Deus é misericordioso. Ainda assim Deus tem misericórdia de nós e nos ajuda. E a obediência não apenas demonstra a nossa fé, mas também abre portas para as promessas divinas se manifestarem nas nossas vidas. E esse Deus que nós servimos, irmãos, é esse Deus que quer fazer isso em nós. Que ao seguirmos esse Deus, os caminhos do Senhor, nós possamos confiar na sua fidelidade, nas promessas que Ele tem reservado para aqueles que o obedecem.
Preste atenção, Deus reserva coisas para aqueles que o obedecem, não é para todos. Amém? Quando você está nos caminhos do Senhor, trilhando aquilo que você entende que é por fé e não por aquilo que você vê, não vamos caminhar rumo a uma vida cristã frutífera e bem-sucedida se eu estou olhando para as circunstâncias, de forma alguma. Nós precisamos olhar como Deus, de cima para baixo, não de baixo para cima, senão aí se torna grande, não dá. Próximo versículo de Salmo 144:1. Eu estava conversando dias atrás com meu irmão Edson de Oliveira, e eu falei justamente esse versículo aqui. Irmãos, Deus nos deu muitas coisas, Deus nos enriqueceu de capacidades, Deus nos deu habilidades para fazer muitas coisas. Aí o salmista fala assim: louvado seja o Senhor, minha rocha, Ele treina as minhas mãos para a guerra e dá a meus dedos a habilidade para a batalha. Irmãos, está tudo nas nossas mãos que Deus nos dá. Se não está ainda, vamos desenvolver, vamos correr atrás. Mas a primeira coisa, Deus está conosco. Deus vai nos ajudar a desenvolver. Ele vai treinar as minhas mãos para a guerra. Nós estamos numa guerra espiritual. Ninguém é derrotado. Nós não vamos baixar a cabeça para qualquer coisa. Não, nós temos que lutar. A igreja tem que lutar. A igreja não vai ficar observando as coisas e parando, porque nós somos um povo da fé, nós somos um povo que ora. E quando o povo de Deus ora, o inferno estremece. Já viram essa frase? É verdade. Quando o povo de Deus ora, irmãos, as trevas vão sendo dissipadas, porque a luz chegou. Agora nós temos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então louvado seja o Senhor, a nossa rocha. Obediência e promessa de Deus. Isso nós vamos ter, em nome de Jesus. Amém? Segundo lugar, a oração de confiança. Quando você ora a Deus, você ora, e depois? E depois da oração, o que acontece? Quando você está passando por um momento difícil na sua vida, você ora, e depois? Você descansa que Deus vai fazer, ou você fica preocupado ainda? Quando Jeremias adquiriu este campo aqui, ele fez uma oração ao Senhor, uma oração fervorosa, uma oração de fé mesmo diante de Deus. Ele reconheceu a grandeza de Deus e a sua fidelidade em cumprir as suas promessas. E linkando com esse que aconteceu com Jeremias, nós temos aqui Mateus 21 a 22. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que eu fiz com essa figueira. Quando Jesus amaldiçoou a figueira, ela seca. E muito mais ainda. Poderão até dizer a este monte: levanta-te e atira-se no mar. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Ninguém vai pedir bobeira. Se você entende o que é vida cristã, se você entende o que é a vontade de Deus, nós vamos pedir coisas que agradam ao Senhor. Nós não vamos pedir coisas para o nosso bel prazer, porque isso são coisas que Deus vai acrescentando na nossa vida, por intermédio do nosso trabalho, por intermédio da oração, por intermédio daquilo que Deus vai nos abençoando. Então isso a gente já tem. Muitas vezes, que já aconteceu que você nem ora e Deus manda lá o que você estava mais ou menos pensando? Já aconteceu? Amém. Você pensa e Deus toma aqui, meu filho. Deus abençoa. É assim que Deus trabalha, porque Ele conhece o filho. Quem já fez isso para o teu filho, para tua filha, ou para algum parente seu? Ele queria alguma coisa, você percebeu, e você foi lá e deu. Muita gente, né? Já fez isso. Puxa, que bênção, tal. Deus, Ele sabe muito mais do que nós, que somos pais terrenos. Deus sabe aquilo que nós precisamos, irmãos. Deus sabe muito mais daquilo que nós estamos passando, nós estamos vivenciando. Por isso é necessário a oração da fé. A oração que cura, a oração que restaura, que liberta. E a oração que Jeremias fez está impregnada de confiança. Quando ele ora, ele já sabe que vai receber. Você já orou e já no seu coração você estava tranquilo, porque você sabia que Deus ia fazer? E não, ninguém está mandando em Deus, ninguém está pressionando Deus, ninguém está colocando Deus na parede, exigindo, não. Porque nós sabemos qual que é a vontade de Deus. Bom, esse aqui eu sei que Deus se agrada, então eu vou fazer isso. A fé é como se fosse um farol que vai nos guiando. É como se fosse uma luz que nos guia dia após dia, em meio às incertezas da vida. Quantas pessoas estão hoje numa indecisão danada? É só orar. Vamos orar, pedir orientação de Deus. E não duvidar.
Porque às vezes nós pedimos, e Deus dá, Deus abençoa, e eu começo a duvidar daquilo que Deus pode fazer. Tiago, capítulo 5, versículo 13, fala assim, ó: algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Eu estou feliz, vou cantar louvores a Deus. É lógico, nós não vamos parar de orar. Mas se eu estou passando por alguma dificuldade, eu vou orar, que Deus faz, irmãos. Deus é um Deus poderoso, que tem todo o poder. E por que às vezes eu duvido? Então essa obediência, essa confiança, eu vou ter no Senhor. Como cristão, como filho dele eu vou ter. Amém? E em terceiro, a certeza da soberania divina. O que é soberania? Alguém que reina absoluto. Ele é soberano, ele está acima de tudo. E nós temos a certeza da soberania de Deus. Nós temos a certeza do poderio de Deus. Nós temos a certeza. Então o que faz, então, eu duvidar no meu dia a dia que Deus pode fazer? Eu fiquei feliz, até um testemunho. Eu fiquei feliz da nossa irmã Ivanilda falando que deu certo a aposentadoria dela. Gente, Deus é Deus. Deus é um Deus que faz. Deus é um Deus que realiza os planos. Se forem baseados nos planos de Deus, não tem como dar errado, vai dar certo. E Deus responde a oração de Jeremias, Deus responde a nossa oração, porque o poder dele é ilimitado. O poder dele não tem igual o nosso plano de internet, não, acabou, corta. Não, o poder de Deus não é assim. O poder de Deus está aí à disposição dos seus filhos. Então comece a orar que você vai ver o trabalhar e o agir de Deus na sua vida. E nós vamos vendo Deus trabalhando em nós. Deus lembra ao profeta que nada é impossível para Deus. E por que às vezes eu fico achando que é? Porque na minha pequenez, na nossa carnalidade. Porque muitas vezes nós apenas visualizamos as coisas negativas. Mas e as coisas positivas? Peraí, eu sirvo um Deus que está muito acima de tudo. Está acima das circunstâncias. Está acima daquilo que eu estou vendo. Este Deus que está acima de tudo pode transformar qualquer circunstância. Qualquer circunstância Deus pode transformar. Como assim? Olha só o que diz Romanos 8:28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo segundo o seu propósito. Lá no seu trabalho tem alguém querendo puxar teu tapete. E de repente puxa, deu certo. E você é mandado embora. Você acha que Deus vai te abandonar? Nunca. Deus não vai te abandonar jamais. Agora, aquele que fez algo injustamente, ele já tem uma colheita para vir. Uma colheita negativa. Então, faça o que é justo e siga o teu caminho. Siga a tua jornada. Porque Deus vai fazer as coisas cooperarem para o nosso bem. Então, às vezes nós ficamos aqui, poxa vida, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo outro? Por quê? Por quê? Por quê? Os questionamentos. E eu não sei que Deus está fazendo tudo para cooperar para o bem daqueles que amam a Ele. Então, se está sendo ruim hoje, porque amanhã vai ser bom. Se está sendo doloroso hoje, é porque amanhã vai ser bênção. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Todas as coisas, não está falando se é coisa boa ou se é coisa ruim, tudo vai cooperar, tudo vai colaborar para o bem daqueles que amam ao Senhor. E se eu amo ao Senhor, eu preciso entender, se está dando coisa errada na minha vida, é para um bem maior, é para um propósito maior, é para algo que Deus está trabalhando, que vai acontecer. As promessas de Deus não falham para a nossa vida. Amém? E Deus assegurou a Jeremias que depois do cativeiro, Ele traria o seu povo de volta. E sabe o que Ele ia fazer? Fazer prosperar ali. Por isso que Ele comprou aquele campo. Por isso que Ele comprou aquelas terras. Porque Deus já sabia que quando terminasse o cativeiro, o povo voltaria e habitaria ali. E seriam prósperos. Às vezes, irmãos, vou abrir um parênteses aqui. Nós conversamos com pessoas e é interessante falar, sabe assim, olha, estou passando por uma crise, por exemplo, financeira. E a gente vê algumas aberrações aqui na terra, de gastos indevidos, né? Não estou falando de governo, não. Estou falando de pessoas mesmo. E você olha e fala, mas, poxa, eu estou vivendo uma vida, por que isso aqui? É correto orar diante do Senhor? Não, eu não aceito essa situação. Eu já orei assim. E, mais uma vez, ninguém está pressionando Deus. Deus sabe de todas as coisas.
Mas, irmãos, tem coisa que a gente não pode aceitar. Sabe, antigamente a pessoa brincava, né? O pessoal falava assim, o crentezinho lá, colocava a Bíblia debaixo do braço, pegava a sua bicicletinha e ia lá para a igreja adorar Jesus, e é pobre, continua com a bicicletinha, e está ali, e está servindo a Deus, e Deus não abençoa. Irmãos, esse é outro fato a ser considerado. Às vezes esse irmão simples, não é que Deus não está abençoando, não é questão disso. É questão de outras áreas, questões administrativas, questões de saber também outras coisas, além de finanças, administração, mordomia, etc. Não é porque, agora, na minha mente, cristão, o crente fervoroso é aquele que pega a Bíblia e vai ali debaixo de chuva para a igreja e etc. Não, é também. Mas agora, querer a prosperidade de Deus é errado? Não. Por que eu vou ficar visualizando pessoas, então, fazendo muitas coisas em prol de alguma coisa que não é viável, e eu aqui passando necessidade? Só se alguém gosta de sofrer, aí é diferente. Mas não, a gente não pode aceitar algumas coisas. Porque Deus, Ele abençoa, Deus, Ele prospera. Passamos momentos difíceis? Sim. Passamos por crises? Sim. Mas peraí, chega, tá bom? A viver a vida toda assim? Sabe, questão de, você não pode aceitar isso. É a mesma coisa, querer ficar doente a vida toda. Deus não nos criou para isso. Um médico falando esses dias, nós somos chamados para essa terra, não foi para ficar doente. Então precisamos tratar. Precisamos tratar sim. Nós viemos aqui para ter uma vida feliz. Uma vida que o nosso corpo ele precisa ser tratado também. Se há alguma coisa. Não estou dizendo que nós não vamos ficar doentes. Nós vamos ficar doentes. E se é algum espinho na carne, vai acontecer. Não tem jeito. Mas eu não posso também ficar aceitando tudo. Vocês estão entendendo, irmãos? Tem coisa que não dá para aceitar. Aí é coisa minha também. Não é questão de Deus, não. É questão de, às vezes eu estou fazendo algo errado. Eu estou, um exemplo, dormindo muito tarde, dormindo pouco. Isso vai afetar meu corpo, não tem jeito. Isso eu vou mudar. Tem alguns jovens hoje que estão deixando o celular de lado. E nós vamos profetizar que os jovens vão deixar o celular de lado. Mas os adultos também, é difícil. Mas são coisas que atrapalham, por exemplo, no sono. A tela azul do celular, que nós não vemos, ela atrapalha o nosso sono. Então, tudo isso afeta. Então, isso não tem nada a ver, vamos dizer assim, com Deus. Nós e a nossa vida cotidiana. A nossa vida aqui na terra. Quando Deus contempla a oração de Jeremias, ele é desafiado a cultivar uma fé que vai manifestar obediência, que vai manifestar confiança e reconhecimento da soberania divina. Que Deus, Ele é o único absoluto. Único. Não tem como eu fazer alguma coisa. Então que possamos aprender, irmãos, através desse exemplo bíblico aqui, a contemplarmos na nossa vida diária a obediência, a fé, a oração, em nome de Jesus. Quando nós orarmos, que o nosso coração esteja cheio de fé, sabe, de acreditar em Deus. Não, eu sei que vai acontecer alguma coisa que para mim, aos meus olhos é ruim, mas para Deus não. Então eu vou orar para que o Senhor tire essa preocupação, tire essa ansiedade do meu coração, e Deus faz isso. Deus faz isso. E Deus é capaz de realizar aquilo que eu imagino, aquilo que eu possa pensar, Deus realiza. E essa mensagem, irmãos, eu preciso ter ousadia para fazer isso. Eu preciso ter coragem para avançar. E ouvindo que Deus faz tudo isso, eu vou fazer o quê? Em resposta a Deus, o que eu vou fazer? Vou ficar parado, estagnado? Por isso que há manifestações de pessoas que não conhecem a Deus, de pessoas contra Deus, crescem porque a igreja está calada, a igreja está quieta, o cristão está paradinho, quietinho. E eles vão tomando proporções gigantescas. E a certeza da sabedoria divina é uma âncora para a nossa fé. É uma âncora. E quando nós contemplamos a grandiosidade de Deus, né, conforme declarado aqui em Jeremias, nós somos lembrados que não há limites para o seu poder. Não há limite. Quando Deus ele vai operar o poder dele, vai agir, não há limites. É aquilo que nós lemos. Todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Todas as coisas. Seja a parte ruim, que eu acho que é ruim, mas não é. Sabe por quê? Porque todas as coisas estão sob o controle de Deus. Tudo está debaixo do controle absoluto de Deus. E nada vai sair fora. Nada vai sair, porque Deus já traçou a história. Deus já traçou o plano para a nossa vida. Deus nos fez, irmão.
irmãos, com um propósito. Quem já leu aquele livro, Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren? Alguém já leu? Se você não leu, eu encorajo você, é um livro já até um pouco antigo, mas é muito bom. Que Deus, quando Ele nos coloca aqui nessa terra, Ele tem um objetivo para nós, Ele tem um propósito. Nós temos uma missão, como eu falei semana passada. Nós temos algo para fazer aqui na terra. Então hoje, nós estamos aqui com uma missão, com um propósito estabelecido por Deus. Nós temos o valor, sim. As pessoas falam, irmãos, as pessoas pensam nelas. Então cuide com o que você ouve. Às vezes ela vai querer te colocar no chão, ela vai querer te derrubar com palavras, mas não deixe que isso entre no teu coração, não. Quantas vezes nós ouvimos dos nossos pais, de pessoas que cuidavam da gente, pessoas próximas, que você não vale nada, você não ia ter futuro, mas agora eu sou um cristão, agora eu sou um filho de Deus. Espera aí, opa, mudou a coisa agora. Eu tenho Jesus, então agora eu tenho um futuro sim, eu tenho um propósito, porque agora eu tenho uma vida em Cristo. Agora as coisas de Jesus jorram na minha vida. A palavra de Deus jorra na minha vida. Jesus é uma fonte de água viva, uma fonte que está sempre jorrando. Então nós vamos crescendo de fé em fé, orando a oração da fé. Está feliz, cante louvores. Está passando por dificuldades, ore. Amém? Amém. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus. O primeiro domingo do mês de março é dia da esposa do pastor. Então eu quero agradecer a vida dela. Se não tiver alguém auxiliando, alguém forte ali, é difícil caminhar, muito difícil. Tanto é que alguns lugares, infelizmente, não caminham por conta que a esposa do pastor, infelizmente, deixou a desejar. Então, eu louvo a Deus por minha veinha. E eu quero convidar alguma irmã para vir orar. A Mívia, vem cá, fazer oração pela vida da Fatinha. E agradecer pela vida dela, que ela... Irmãos, pensa numa mulher que trabalha. Manda mensagem, vem, a gente está na correria, na luta. É claro, né, nós temos muitas pessoas, mas hoje específico é o dia da esposa do pastor. Muitas vezes não tem nome a esposa do pastor, já reparou? É só a igreja do pastor fulano, a igreja do pastor, e a esposa do pastor não tem nome muitas vezes. Mas graças a Deus essa aqui tem. Maria de Fátima, né? Mas eu agradeço a vida dela, tudo que ela tem feito por mim e por nós. Amém? Estenda suas mãos, irmãos, vamos orar pela vida da nossa pastora. Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem fortalecido essa mulher dia após dia. Deus, nós agradecemos pela entrega, Deus, por tudo o que ela tem feito para que a obra do Senhor avance. Deus, noites de choro, noites em que muitas vezes ela teve que deixar o seu esposo ir, deixar o seu marido fazer a obra de Deus, e ela teve que aguentar em casa muitas vezes, Senhor. Cuidar dos filhos também, ensiná-los no temor do Senhor. O Senhor viu todas essas coisas quando eles estavam juntos, estudando a Tua palavra, negando a si mesmo. Deus, o Senhor viu essa mulher dizer muitas vezes não para aquilo que ela gostaria de fazer. Tantas vezes fazer um cabelo, uma unha. Tantas vezes, Deus, até mesmo algo simples como um almoço em casa, e alguém ligou precisando da ajuda dela e do seu esposo, e ela disse sim para o Senhor. Ela disse não para ela muitas vezes e disse sim para o Senhor. Então nós louvamos o Senhor, Deus, por toda essa entrega, porque é através da vida dela que muitos aqui estão hoje, através da oração, através da abnegação, através, Deus, dos joelhos no chão, orando por cada um aqui. Deus, quantas e quantas vezes ela foi socorrer uma irmã que precisava ouvir a Tua palavra, ela estava lá. Deus, nós Te louvamos, porque quando nós, como igreja, precisamos dela, ela está lá. Eu mesma, Senhor, já precisei dessa mulher, e ela disse não aos compromissos para me atender. Deus, obrigada, nós queremos honrá-la. Deus, que o Senhor a capacite a cada dia mais, que o Senhor a encha do Teu Espírito Santo, a fortaleça.
Deus, que as orações dela sejam ouvidas, tudo aquilo que ela precisar, que o Senhor possa supri-la em todas as áreas da vida dela. Em nome de Jesus, Deus, abençoe essa família, Deus. Que o Senhor traga toda sorte de bênçãos sobre elas. Deus, nós abençoamos a Isabela, o bebezinho que vai nascer. Deus, que a alegria dessa mulher seja completa com sua netinha em seus braços, Deus. Que o Senhor a encha, que essa família seja totalmente guardada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Deus de todas essas coisas. Aproveitando, vou chamar a Regina e a América aqui também. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Deixa eu respirar. Amém? É um privilégio servir. Eu falo que nós somos abençoados em ter uma igreja como essa. Né? A gente vê tantos pastores e nós somos abençoados, né? Apesar das lutas, às vezes de um probleminha aqui, outro ali, mas nós temos um povo que cuida, que zela por nós, que cuida da nossa família, e isso não tem preço. A gente ama muito cada um de vocês e é grato mesmo pela vida de cada um. Amém? Irmãos, deixa eu falar desse ministério rapidinho. Eu vou passar para a Regina e para a América. Nós vamos dizer, vai renascer esse ministério de intercessão. Há algum tempo nós temos orado. Antes da pandemia, a gente estava se reunido com algumas mulheres, né, e depois da pandemia aconteceu várias coisas e nós estamos retornando. Então esse ministério está nascendo, né, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que essa igreja possa também ser mantida pelas orações. A oração, ela é necessária, é o que mantém a igreja de pé e cada família aqui. Então elas vão estar passando e eu espero de todo o meu coração, que todas aquelas mulheres que possam estar aqui, venham fazer parte desse ministério. Venham estar aqui sendo abençoadas através da oração e ser um canal de bênção para cada um aqui. Amém? Graça e paz, irmãos. Como a pastora explicou, né? Eu quero reiterar a vocês que eu e a América vamos estar na liderança, assim fala, Fatinha, desse ministério. Mas contando sempre, irmãos, com a certeza de que a pastora está do nosso lado, estará conosco aqui. A gente sabe que será um tempo diferente para eles agora no começo, porque a Alice vai nascer amanhã, para a honra e glória do Senhor. E aí, talvez nessa quinta-feira ela não esteja, mas os outros, e por trás de nós a oração desse casal abençoado. Então vocês contem com isso, para que vocês percebam quão fidedigno as atitudes que a gente toma, o nosso dispor. E também a Fatinha falou para eu reiterar que os maridos incentivem as mulheres a estarem aqui. Por quê? Porque é um tempo que algumas aposentadas, outras trabalham no turno da manhã, outras... O Juan já fez assim, já, oh, glória a Deus. Algumas eu já estou conversando, até mesmo com a dona Luzia, porque aí é de dia, ela pode vir, né? E esse tempo, pessoal, por exemplo, vocês sabem da minha situação com o meu filho Davi, que aquilo que a psicologia cita de que o ninho vazio, né? A síndrome do ninho vazio. Meu Davi é filho único, ele foi esse ano estudar fora. E tem hora, irmãos, que eu preciso do apoio, da ajuda, como a Mívia também falou, da minha pastora, da minha cunhada. Por quê? Porque tem hora que eu me sinto sozinha, eu sinto vontade de chorar, de saudade dele. E outras dores também, irmãs, que a gente cura umas nos braços das outras. Porque não é somente mandou o WhatsApp, que muitas vezes o WhatsApp está até frio, né? Mas reiterando principalmente a importância desse ministério de intercessão. Por quê? Porque hoje casou, né, a pregação que o pastor fez com, graças a Deus, o reavivamento desse ministério. Por quê? Orar é toda necessidade que todo cristão tem, tá bom? Então, se a América quiser falar mais alguma coisa, eu escrevi umas coisas aqui, mas tá certo, né? Tem mais alguma coisa? Graça e paz, irmãos. Esse ministério é um ministério muito importante para a igreja. Né? Nossos pastores precisam de orações, precisam estar resguardados pelas nossas orações, porque nós sabemos que tem ataques contra aqueles que estão na liderança. Então, por isso nós queremos reunir as mulheres, né, aqui às quintas-feiras, às 14h30,
todas as quintas-feiras, para a gente criar esse ministério forte, né, de oração, de intercessão, não só pelos pastores, mas por nós mesmos, por nossos familiares, porque nós enfrentamos batalhas no dia a dia e são as orações que nos fortalecem, né? Diante de Deus, nós temos que estar orando, pedindo, como o pastor falou, né? Temos que pedir, que Deus irá nos dar. Então, a nossa força é a oração, meus irmãos. Então, irmãs, por favor, levem com carinho esse pedido nosso, esse convite de estar participando do Ministério de Intercessão, porque é um ministério muito sério, né? Nós estaremos na frente da igreja, né? Como o exército do Senhor, e em nome de Jesus, nós iremos continuar, iremos vencer, em nome de Jesus. Amém. E eu espero, irmãos, como pastora, o Ricardo como pastor, que no sábado vocês possam estar aqui, né, junto conosco, se alegrando por tudo aquilo que o Senhor tem feito, né, no nosso meio, nesses 7 anos de igreja, de caminhada. Nós sabemos que foram dias abençoados, mas também foram dias, às vezes, difíceis, mas o Senhor tem nos sustentado a cada um de nós até aqui. Então, é momento de agradecer. E eu acho que nós precisamos estar aqui. Como parte da igreja, eu preciso amar esse lugar, eu preciso estar aqui, eu preciso me sentir parte disso aqui, eu preciso priorizar os domingos de culto, principalmente as quartas-feiras. Irmãos, os cultos de quarta não é diferente do domingo. Nós, como cristãos, nós precisamos ter o desejo de adorar o Senhor, de estar congregando junto com os nossos irmãos. A gente tem visto uma frieza espiritual. As pessoas têm trocado o culto por qualquer coisa. E isso deixa nossos corações tristes. Imagine o coração de Deus. É muito triste. Às vezes nós temos pessoas doentes que querem estar aqui e não pode. Tem pessoas que estão trocando por qualquer coisa. E isso é muito sério. Irmãos, Jesus, Ele está voltando. Ele vai voltar. E como que Ele vai encontrar a minha casa? Os nossos filhos, eles estão vendo o que nós estamos fazendo. As coisas estão ficando piores. A gente só fala que o governo, que é isso. E eu na minha casa? Será que eu tenho incentivado meus filhos a estarem aqui? Será que eu incentivo eles a amar este local? A amar o Senhor, a estar aqui? Será que quando eu saio daqui, o que eu falo do culto? Que o culto foi ruim? Que fulano é isso, que o irmão é aquilo? O que eu tenho passado para o meu filho? Ensine o seu filho a amar a igreja, a amar a Deus, a amar as pessoas. Nós estamos brincando num momento muito sério. Então nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor, os nossos corações realmente para o Senhor e priorizar o fato de estar aqui. E quando eu vejo que pessoas têm faltado, que pessoas têm deixado, não só aqui, se não está aqui, está adorando em outro lugar, está servindo ao Senhor em outro lugar, amém. Que Deus abençoe. Mas tem pessoas que têm deixado de servir ao Senhor, trocado por momentos a mais, às vezes no rancho, por momento a mais, não sei aonde. Irmãos, isso não é errado. Não é errado. Mas nós precisamos priorizar este momento de adoração ao Senhor, esse momento de comunhão. Ah, Fatinha, eu posso assistir na minha casa, eu posso fazer na minha casa. Não é a mesma coisa. A palavra do Senhor disse que é para nós não deixarmos de congregar. Não é para nós deixar de assistir na nossa casa. Eu acho que essa questão do culto online facilitou para muita gente. Vocês perdoem, eu nem comentei, eu não gosto nem de falar as coisas antes de comentar com ele, mas o Senhor tem me incomodado muito com isso. Nós precisamos priorizar esse tempo aqui. É isso que fortalece. Essa união com os irmãos, a comunhão com os irmãos. A gente pensa que isso não faz a diferença, mas isso faz. Então, não só nós que estamos aqui, ajude o irmão. Se você vê que ele está meio para lá do que para cá, fala, irmãos, vamos lá, vamos adorar o Senhor, vamos olhar para Cristo. Nós precisamos tirar os nossos olhos de pessoas. Nós precisamos olhar para Cristo. Pessoas são falhas. Quando nós olhamos para pessoas, nós vamos desanimar. Nós precisamos olhar para Ele. Nós precisamos colocar em nossos corações que nós estamos aqui para servir a Ele. Não é para servir a mim, não é para servir o pastor, não é para receber elogios, mas é para servir ao Senhor. Porque os nossos dons, é Ele quem dá. Amém? Graças e paz, irmãos. Louvado seja Deus pela sua palavra. A igreja é como brasa viva. Juntos, um aquece o outro. Nós precisamos um dos outros. Quando uma brasa se destaca, sai fora, ela acaba esfriando. Então é importante a igreja manter esse calor humano, esse calor ágape, que é o amor de Deus. Porque uma igreja forte, família forte. Família forte, uma nação cujo Deus é o Senhor. Porque Deus manda no Brasil.
Deus não fica calado mediante a história, tem o tempo dele falar. Por mais difícil que seja a circunstância, Deus está no controle de tudo. E nós estamos aprendendo a viver por fé e não por vista, mediante o que o pastor pregou aqui. E eu amo essa igreja. E eu clamo a vocês, eu peço ao Deus, ao Espírito Santo de Deus, que vocês se esforcem e peçam sabedoria ao Espírito Santo de Deus, que possam amar essa igreja que é a menina dos olhos de Jesus, a noiva de Jesus. Oremos. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado pela Tua palavra, porque sentimos que o Espírito Santo de Deus passeou no nosso meio. Houve cura espiritual, houve cura material, houve cura, Senhor Deus, nas nossas finanças, houve cura emocional, houve cura, Senhor Deus, na questão, ó Pai, daqueles que estão oprimidos, ó Pai, que estão oprimidos, ó Senhor Deus, com depressão, Senhor Deus. Houve cura em todos os sentidos, porque nada para Deus é impossível. O Senhor está acima de todas as coisas, como foi pregado aqui. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Abençoa nossas famílias, Senhor Deus, que o homem da casa, a mulher da casa, verdadeiramente possam ser os governadores do Senhor nos seus lares, ensinando seus filhos no caminho que possa andar, para que quando crescer não venham desviar dele. E derrama do teu Santo Espírito, livrando de toda malignidade, livrando do homem sanguinário, livrando livrando, Senhor, dos manjares, mudando, Senhor Deus, que leva o homem a um engano, Pai, como palha que vai, Senhor Deus, com vento de doutrina, Senhor. Fortalece a família, fortalece a tua igreja, que nós possamos nos dar mais às meninas dos teus olhos, que é a igreja, Senhor, nos dar mais a Jesus Cristo, Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Pai Santo, abençoa, Senhor, a vida, Senhor Deus, da Isabela amanhã. Senhor Deus, tu está no controle de tudo, nós já estamos orando, a igreja está orando, Senhor Deus, nós esperamos também a recuperação do Clodoaldo, aqueles que estão com enfermidade. Deus está no controle de tudo. Nós oramos por cada departamento dessa igreja, oramos por todos, porque somos uma família espiritual, e nós queremos, ó Pai, chegarmos à estatura de varão perfeito, segundo o que Jesus Cristo nos ensinou. Louvado seja o teu santo nome. Ser tu uma bênção, homem, ser tu uma bênção, mulher, ser tu uma bênção, jovem. Que a paz do Senhor esteja nos vossos lares, para a glória e honra do Senhor. Eu te louvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus, pastor. Obrigado, viu? Deus te abençoe, tá? Aleluia. A presença de Deus é forte aqui, irmãos. Aleluia. Levante suas mãos aos céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Vai em paz. Temos visitantes aqui, Luciano, Deus abençoe. Ó, chega junto, converse, e Deus abençoe, irmãos. E até quarta-feira, em nome de Jesus. Vai em paz.